O som da democracia. O bip que ecoa nas cabines eletrônicas Brasil afora entoa uma história de luta e de conquistas. A democracia nada mais é do que um direito que nós temos de lançar mão daquilo que a gente tem possibilidade de procurar sempre aquelas pessoas para nos representar no município, no estado, junto ao Congresso, junto, portanto, à União. A Justiça Eleitoral brasileira vem demonstrando enorme competência na capacidade gerencial da instituição mais sensível de uma democracia. Os controles são rigorosos, os controles eletrônicos são muito efetivos. A Justiça Eleitoral é muito vigilante e os próprios partidos controlam uns aos outros. É a garantia do exercício de cidadania. Ela estabelece os parâmetros, que são parâmetros dentro da sociedade democrática, são parâmetros muito amplos, ou seja, garantem realmente essa participação. Além do estabelecimento dos parâmetros, ela garante o exercício de cidadania. Mas nem sempre foi assim. Era a época da intransigência que abriu uma lacuna nos 83 anos da Justiça Eleitoral. Você não pode pensar no Código Eleitoral de 32 sem falar da chegada do Getúlio Vargas ao poder em 1930 e da Revolução Constitucionalista de 1932, comandada pela elite política paulista com apoio popular. Getúlio Vargas ele vai chegar ao governo em 1930 com um discurso que deverá regenerar o sistema político brasileiro, combater a fraude eleitoral. Chegando ao governo, Getúlio Vargas não cumpre o que promete, vai levando o governo como governo revolucionário, com os interventores nomeados, e essa nomeação de interventores vai deixar profundamente insatisfeito, principalmente as elites de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Inicia-se um movimento pela redemocratização, exigindo que Vargas cumprisse comprometido. Vargas não responde, então eclode uma revolta em São Paulo, que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 32, cujo a bandeira central é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para legalizar o novo governo no Brasil. Essa revolta ocorre, o governo federal domina essa revolta e como subproduto disso nós temos, de um lado, a emergência do Código Eleitoral de 32, em 33, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, em 34, a Assembleia Nacional Constituinte ela é promulgada, Getúlio Vargas é confirmado legalmente no poder pelo Congresso Nacional. E a política do Pará, ela vai ser, desde 1930, ela é dominada por uma figura política chamada Magalhães Barata, Joaquim Cardoso de Magalhães Barata. Então ele é o grande nome, né? Ele é o primeiro interventor em 30, ocorre um problema muito sério em 34, no momento em que estava sendo estabelecida uma nova eleição, houve uma dissidência dentro do Partido Liberal, que foi um partido fundado por ele. Acaba então que a eleição é anulada no Pará e o Getúlio Vargas nomeia um interventor para o Pará, José Malcher. Instalada em 1932 e reimplantada em 1945, a Justiça Eleitoral teve as atividades interrompidas durante o Estado Novo. A intentona comunista de 1935, quando a esquerda ligada ao Partido Comunista do Brasil, o PCB, ligado à União Soviética, tinha uma forte implantação dentre soldados, cabos, sargentos e até oficiais de alta patente, tenta tomar o poder dos quartéis para tomar o poder político no Brasil. Essa revolta militar é derrotada. Getúlio Vargas acumula todo um conjunto de argumentações. Entre 35 e 37, ele joga comunistas contra fascistas no Brasil. O fascismo no Brasil chamava-se integralismo, infiltrando policiais nos dois grupos para provocar grandes badernas populares. Em 1937, ele fecha o Congresso Nacional
encerra a Constituição de 34 e toda a legislação eleitoral. E essa ditadura vai durar de 1937 até 1945. A política é muito turbulenta a partir de 30. Um dos reflexos dessa turbulência é justamente o Estado Novo, né? Quando Vargas decreta, olha, acabou com tudo, acaba os partidos, acaba a eleição e ele institui uma ditadura no Brasil. Mas a Era Vargas não foi a única vilã na violação do direito à liberdade de expressão. O coronelismo marca, e tudo que vem junto com ele, outras práticas, né, como, por exemplo, o voto de cabresto, o curral eleitoral, tá? E são práticas que vão ficar marcadas na República até 30. Isso, inclusive, é uma das causas da Revolução de 30. Né? O movimento tenentista afirmava que uma das razões para acontecer as revoltas tenentistas a partir de 1922 é justamente para acabar com a corrupção eleitoral no Brasil. Então, a criação da justiça eleitoral em 32 é um reflexo disso, né? Dessa ideia dos tenentes de moralizar a política brasileira. Normalmente, nos seus primórdios, as eleições se davam dentro das paróquias. A população toda era rural, 80% rural. A justiça não tinha estrutura, se dava dentro das paróquias, das igrejas. Os eleitores se alistavam no momento das eleições. O grupo que conquistasse a mesa receptora ganhava a eleição naquela paróquia. Então, a disputa pela mesa receptora era no tapa, na paulada, no facão e na bala. Eu recobro a eleição do Juscelino Kubitschek. Quando o Juscelino foi ser candidato, a UDN, que era um partido de direita, dizia assim, o Juscelino não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele não pode se eleger. Se ele se eleger, ele não pode governar. Então eles tentaram isso até o fim e acabaram dando o golpe de 64. É que no Brasil você não tem uma tradição democrática. Você tem problemas no início da década de 60, você tem uma grande eleição do presidente Juscelino Kubitschek, tá? A eleição do presidente Jânio Quadros, e o que vai levar ao golpe de 64, Jânio Quadros e João Goulart. Eleições controladas, indicações para o executivo, golpe. Se em 8 décadas dentro do Estado pluralista houve brecha para a ditadura, também abriu caminho para o grito de soberania da vontade popular. Antes, era preciso redemocratizar o país. A votação começará às 8 horas da manhã e prosseguirá até final. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. O voto é o direito de cada um. O voto é o dever de todos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como o Brasil lutava ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, o Vargas sente que é chegado o momento de encerrar a ditadura aqui. No início de 1945, ele convoca eleições presidenciais para o dia 2 de dezembro e restaura a justiça eleitoral. Então, quando ocorre o processo de redemocratização em 45, então é preciso ordenar a coisa, né? É preciso você pôr ordem na casa, até a realização das novas eleições. Então você vai ter uma série de governadores com mandatos muito curtos, mandatos tampões, né? Até a realização das eleições de 45. Apesar da ditadura, um novo capítulo da história brasileira começava a ser contado. A revolução agora passava a ser nas urnas. A partir de 55, você padroniza uma cédula eleitoral nacional, a Justiça Eleitoral passa a assumir esta função. É um passo muito importante para diminuir a compra de voto, a pressão e a corrupção sobre as eleições. Estava marcada a sucessão do presidente João Figueiredo para dentro do Colégio Eleitoral em 85. E os militares detinham a maioria do Colégio Eleitoral, né? Então, Dante de Oliveira, se antecipando a agenda do governo Figueiredo, apresenta a emenda das eleições diretas, que vai ter um papel fundamental, porque os partidos de oposição, eles
No caso, o PMDB, já o PDT, o PT, eles se lançam em um movimento nacional exigindo que a emenda Dante de Oliveira, que precisaria de uma maioria constitucional para ser aprovado para a sucessão do presidente João Figueiredo. Então, vocês têm grandes movimentos de massas no Brasil. Efetivamente, esta sociedade de milhões ganha as ruas exigindo democracia, porque entendia que um presidente eleito poderia ter melhores condições de enfrentar a grave crise econômica que se abatia sobre o Brasil, inflação, desemprego, uma carestia de uma forma geral. Então, sem dúvida nenhuma, apesar da emenda Dante de Oliveira não conseguir a maioria constitucional para restabelecer a eleição direta, ela criou a legitimidade para que, na eleição do colégio eleitoral, emergisse um presidente da oposição com um grau de legitimidade necessário para conduzir a transição política no Brasil da ditadura para a democracia. Não é a primeira eleição para presidente após a ditadura, não é uma eleição direta, né, que é vencida pelo Tancredo Neves, mas aí você tem, em 89, você tem a primeira grande eleição para presidente, com a vitória do Fernando Collor de Mello. E aí você vê a importância da participação da cidadania quando o mesmo presidente que os brasileiros demoraram 25 anos de ditadura para eleger, ele foi tirado do poder por corrupção. O Collor, ele era um indivíduo pretensioso, arrogante, que vinha de uma elite tacanha de Alagoas e que apareceu para a sociedade brasileira como se fosse uma coisa inédita, quando fosse o novo, quando ele era a coisa mais carcomida da política. O Collor é a expressão do desejo de mudança da sociedade brasileira. A eleição de 89 negou todos os políticos tradicionais. Negou Ulisses, negou Brizola e aquele conjunto de lideranças. Collor assume, como ele faz exatamente o contrário do que prometeu. E como ele não tinha experiência de construir governabilidade majoritária dentro do Congresso Nacional, ele caiu com um papel decisivo da classe média especial de cara pintadas. Então, foi uma mudança por dentro das regras, das normas, uma mudança constitucional que mostrava o primeiro suspiro de maturidade das instituições democráticas que estavam reemergindo naquele período. Com o impeachment de Collor, seu vice Itamar Franco assumiu a presidência da República. Depois vieram as eleições que elegeram Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, fortalecendo a legitimidade da votação e da justiça eleitoral como guardiã da democracia. O surgimento de uma nova Constituição no final dos anos 80 estabelece um parágrafo único de seu primeiro artigo que todo poder emana do povo com exercício direto ou indireto por meio das eleições. É dado ao eleitor a legitimidade de escolher os representantes que vão ocupar as funções administrativas e legislativas e, para a justiça eleitoral, a garantia de que o povo exercerá esse poder. É ela que regula, mas ela também supervisiona e ela garante esse exercício, o exercício desse poder. É um poder extremamente importante dentro de qualquer sociedade moderna. Além de cuidar da logística completa de uma eleição, a Justiça Eleitoral exerce o papel legislador e julgador. Compete a ela a criação de normas para o bom andamento da votação. Isso envolve os eleitores, partidos e candidatos, infraestrutura e cumprimento da aplicação das normas jurídicas. A Justiça Eleitoral brasileira tem um poder de fiscalizar o processo eleitoral, de elaborar a legislação específica e de executar. Esse processo de modernização, você sai do voto tradicional, passando por inúmeros aperfeiçoamentos, não só padronização da cédula eleitoral, chegando ao ponto de que a Justiça Eleitoral assume como sujeito principal da melhoria da qualidade da democracia brasileira e maior confiabilidade da sociedade e dos agentes políticos em uma eleição e no resultado dessas eleições. Antigamente, né, qual era o grande papel da Justiça Eleitoral? Era apenas tirar o título. Tá? Isso já foi superado completamente. São mais de 5 milhões de eleitores paraenses. A região metropolitana de Belém detém o maior número de cidadãos aptos ao voto. Mas vem do interior do estado o grande desafio para a justiça eleitoral. Até aeronaves são utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.
São 3 helicópteros e mais 12 aviões. A população vê o mesário chegando num barquinho, lá no interior, chegando de canoa, de casquinho, alguma coisa assim, enfrentando estradas, enfrentando avião, enfrentando floresta. Eu acho que garante essa proximidade com o eleitor, proximidade com o cidadão. Transporte de equipamentos para os colégios eleitorais, deslocamento das equipes, segurança. Tudo é meticulosamente pensado. Logística montada, é hora de garantir também uma rede segura de dados para que os votos saiam das sessões sem risco. A cada pleito, o fluxo de informações acelera e consagra o processo eleitoral brasileiro como um dos mais céleres e eficientes do mundo. Mérito reforçado com o surgimento da urna eletrônica. Desde 30 até a criação da urna eletrônica, sempre houve os códigos eleitorais brasileiros, a indicação de mecanização das eleições. Era preciso imaginar algo, afastar a mão humana da apuração, a fim de coibir a fraude, essa fraude, o mapismo, que elegia ou deselegia candidatos. A Protótipo surgiu em 1995 e, no ano seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou a implantação do voto eletrônico no país. Apenas 33% do eleitorado brasileiro, na época, tiveram o primeiro contato com a urna integrada a um sistema informatizado. Desde então, o TSE vem aprimorando esta tecnologia. Mas como garantir que um computador seja capaz de traduzir a vontade popular com transparência? Os políticos derrotados, eles sempre buscam uma causa para sua derrota. Há uma série de boatarias, de informações mentirosas que falam de ação de recordes que alterariam o resultado eleitoral. O TSE, sempre antes de cada eleição, eles convocam numa sala os melhores recordes do país para testar se eles conseguem quebrar todo o código criptografado da Justiça Eleitoral, e até hoje eles não conseguiram fazer isso. Eu creio que tem muito mito. Como nós vivemos na era da informática, a gente não sabe até onde pode chegar o grau de periculosidade de crimes virtuais. Mas, por enquanto, não existe nenhuma prova objetiva que aponte para a fragilidade do voto eletrônico. Tecnologia que não para de evoluir. Cédula, disquete, internet, identidade genética. O recadastramento biométrico já é realidade em 22 municípios paraenses. São mais de 1.250.000 eleitores em 25 zonas eleitorais, o que corresponde a 25% do eleitorado no estado. E é na ponta dos dedos que a vontade popular se manifesta. A votação já era informatizada no registro do voto, na apuração e na totalização. A biometria, que teve o processo de recadastramento dos eleitores iniciado em 2008, vem completar essa modernização das eleições. Nós temos visto, o grande progresso que a Justiça Eleitoral está tendo, porque nós saímos daquele momento em que o aparato para uma eleição, seja ela municipal, seja ela geral, fosse bem grande. Hoje nós temos aí nossa urna eletrônica, que está nos dando um resultado em cima da hora, simultâneo, bem dizer, ao encerramento da votação. Impressão digital, não existem duas iguais, existe só uma. A partir desse momento, realmente, eu acho que com a implementação da biometria é a garantia final de que não há fraude mais nas eleições. A Justiça Eleitoral realmente está de parabéns, porque hoje em dia nós podemos consultar a população e sempre ela está no rol das justiças mais céleres no nosso país. As transformações foram muitas nesses 70 anos de reinstalação. Onde vamos parar? Não sabemos. Mas é certo que a Justiça Eleitoral estará lutando pela soberania do cidadão brasileiro. Eu quero festejar o Pará, o TRE do Pará, que cuida da memória
da justiça eleitoral, das coisas significativas da justiça eleitoral. Para nós chegarmos no que nós estamos hoje, foi um processo de muita luta, processo de muitos questionamentos, muita gente foi presa, muita gente, infelizmente, morreu para que nós pudéssemos hoje exercer isso. Então, se nós temos a consciência disso tudo, nós vamos votar de forma mais consciente.